Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se o grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Jonas, o Senhor faz parte dessa imensa multidão de pessoas que, como virgens previdentes, esperam o noivo chegar. A sua vida, Padre Jonas, seu ministério, foi vivido com intensidade. O Senhor teve a graça de fundar uma comunidade, a graça de instituir na vida da igreja um carisma para o fim dos tempos. A graça de poder motivar muitas e muitas pessoas para suplicar com a própria vida: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Nós somos essa igreja que aguarda e espera o dia glorioso do Senhor. Porém, para você, Padre Jonas, o noivo abriu as portas e o recebeu na glória do céu
o recebeu com a sua lâmpada acesa, a lâmpada do Espírito, de uma vida carismática, não apenas por causa da graça do batismo no Espírito Santo, mas uma vida carismática pela coragem de ter levado Brasil afora essa experiência tão maravilhosa do batismo no Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas se abriram aos dons carismáticos, dons de serviço, de cura, de profecia, dons de milagres. O Senhor sabe muito bem quantos milagres em vida Deus realizou por meio da sua oração. Quantos milagres. Recebemos inúmeros testemunhos durante todos esses anos, porque o Senhor, com coragem, por vezes sendo criticado, por vezes sendo humilhado, com coragem, como essas 5 virgens prudentes, o Senhor manteve o seu óleo, o Senhor manteve essa lâmpada acesa, a lâmpada do Espírito. Diziam para o Senhor que o Senhor estava enganado com essa vida segundo o Espírito, com esses dons carismáticos. O Senhor estava enganado. E até o fim, o Senhor chegou a ponto de nos ensinar a orar em línguas quando estivéssemos tomando banho. Orar em línguas. Porque o Senhor é um homem carismático. Essa esponja encharcada da água viva do Espírito, que não se economizava ao impor as mãos sobre as pessoas, pedindo o batismo no Espírito Santo, para que elas pudessem também se abrir a essa experiência de graça, que só entende quem vive. Quem não entende, por vezes, infelizmente, critica. A igreja é multiforme, Padre Jonas. E o Senhor aprendeu do carisma de Dom Bosco. Hoje, por vezes, tendo que representar o Senhor nas reuniões da família salesiana, por vezes, eu me impressiono com essa capacidade dos grupos da família salesiana, essa capacidade de abrir os braços para acolher a todos. A igreja não é monolítica, a igreja não é formada somente de um grupo, a igreja não é formada somente de uma espiritualidade. A espiritualidade da igreja é, antes de tudo, litúrgica, e o Senhor sempre amou a liturgia, Padre Jonas. A espiritualidade da igreja é a espiritualidade que brota do mistério pascal de Cristo. E por isso a família salesiana é aberta. O nosso carisma, o carisma que o Senhor fundou, tem raízes ali no carisma de Dom Bosco. E por isso hoje nós temos escolas, sistema de comunicação, editora, feito tudo para todos, Padre Jonas, feito tudo para todos. Porque o Senhor não quis uma canção nova, fechada em si mesma. O Senhor não quis uma canção nova para que nós fôssemos um gueto nos salvando desse mundo perdido, nos salvando. O Senhor não quis. Infelizmente, o Senhor também teve que enfrentar os profetas do desespero. O mundo está perdido, o mundo está perdido, o mundo está perdido.
E o Senhor, além da canção nova, foi inspiradamente constituindo sistema de comunicação, escola, o nosso posto médico, o Padre Pio. O Senhor foi fazendo as missões da canção nova acontecer pelo mundo afora. Meu Deus! Missões além Brasil. Chegamos na Europa, com missão em Portugal, em Fátima. Os missionários, por vezes, passando até dificuldades, enfrentando culturas novas, na França, na Itália. Ei, Padre Jonas, com esse ser carismático, da raiz de Dom Bosco, o Senhor se abriu. O Senhor se abriu para que a canção nova fosse casa de todos, casa da misericórdia. E aqui está o santuário. O seu sonho se concretizou. Aqui está o santuário do Pai das Misericórdias. O Senhor não sonhou sozinho. Muitos e muitos sonharam com o Senhor. E aqui está o santuário do Pai das Misericórdias, que é para acolher a todos. Pessoas que, infelizmente, nós julgamos desclassificadas. Pessoas que, infelizmente, nós fazemos questão de fechar as portas. O noivo, que é Jesus, ele é a porta das ovelhas. Ele veio para salvar a todos. E por isso, a canção nova evangeliza. É um carisma de evangelização, Padre Jonas, para que possamos levar essa graça do batismo no Espírito Santo, proporcionar às pessoas o encontro pessoal com Jesus, e assim que as pessoas estejam preparadas para que também possam ingressar no festim, nas bodas do Cordeiro. Padre Jonas, o Senhor é um carismático, também porque o Senhor é muito afetuoso. Uma afetuosidade que o Senhor aprendeu do seu lar, da sua família, como o Senhor sempre testemunhou. Eu tive uma educação um pouco diferente. Quem me conhece sabe que eu sou afetuoso às vezes, mas eu sou duro. Ainda estou aprendendo com o Senhor, Padre Jonas, a ser mais afetuoso. Mas, por causa da sua afetuosidade, o Senhor também é carismático. Abraça todos com aquele abraço que vai dar saudade, está dando saudade. O Senhor é carismático porque o Senhor olhava nos olhos, com esses olhos verdinhos, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro do Jó. Jó, no final de sua vida, apresentou a sua profissão de fé e esperança, dizendo exatamente isso. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão. Seus olhos verdes estão contemplando os olhos de Deus nosso Pai, os olhos de Jesus nosso Salvador, a Virgem Maria, os santos e santas, uma multidão de santos, de mulheres que estão, homens e mulheres que estão na glória de Deus, virgens prudentes, virgens previdentes, que guardaram a chama acesa e participam das bodas do Cordeiro. Obrigado, Padre Jonas, pelo seu olhar cativante. E que a sua intercessão possa dar aos membros da Canção Nova
aos membros da família Canção Nova, dos sócios contribuintes, sócios evangelizadores, seus amigos e amigas, sua família, possa dar a todos nós a graça também deste olhar afetuoso. Mais do que o seu olhar, Padre Jonas, era um olhar de um Deus misericordioso, querendo alcançar com a sua misericórdia o coração de cada pessoa. Padre Jonas, nessa sua vida carismática, o Senhor nos ensinou a ser comunidade de amor e adoração. O Senhor me deu a oportunidade de viver, como também a outros irmãos, a outras irmãs da comunidade Canção Nova, a partir do Eto e da Luzia, a oportunidade de viver momentos de profunda intimidade com o Senhor. Foram viagens, foram congressos. Eu me lembro quando eu conheci a comunidade Obra de Maria, Gilberto, lá, quando eu fui com o Padre Jonas, no estádio de futebol lá em Recife. Eu era seminarista. E eu acompanhei Padre Jonas naquele grande estádio de futebol, ali que eu conheci a Obra de Maria. E assim eu vivi essas experiências com o Padre Jonas. Mas por quê? Eu canto timidamente. Porém, eu aprendi dele a coragem, que a gente tem que dar o passo. Eu achava que não ia dar conta de celebrar essa missa. Quando eu vinha ali no carro de bombeiro, eu estava pensando assim, eu vou falar para o Padre Márcio presidir a missa, não é? Ele tem mais condições do que eu, porque eu acho que eu não vou conseguir. Nesse altar eu já desmaiei alguma vez, então eu acho que eu não ia dar conta. Mas quando eu fui entrando no santuário, eu falei, eu aprendi do Padre Jonas a coragem, a parresia, o desassombro. Eu não posso me intimidar. Mas essa graça, Padre Jonas, eu não peço somente para mim, não, eu peço para todos os seus filhos e filhas da Canção Nova. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do carisma de Jonas Abib, por favor, coragem, por favor, fidelidade ao carisma desse homem. Enquanto eu estiver vivo, eu assumo com ele aqui agora esse compromisso, até o fim. Eu não vou rasgar o estatuto da Canção Nova. Eu não vou rasgar o diretório da Canção Nova. Eu não vou rasgar os princípios de vida do carisma de Jonas Abib. Eu não vou. E eu peço a você que a Canção Nova, coragem, viva o princípio do carisma Canção Nova com coragem. Porque isso significa manter a lâmpada acesa. Isso significa manter a chama acesa, para que um dia possamos fazer essa festa na glória de Deus. Alguns de vocês vão se recordar, antes ainda de nós termos os acampamentos de oração, eu cheguei na Canção Nova em 1992. O Padre Jonas, ele ainda vivia a dinâmica de viajar pelo Brasil todo, pregando aprofundamentos, encontros pela renovação carismática. Vivia. E aqui em Cachoeira Paulista, na nossa sede, nós tínhamos de vez em quando um encontro, alguma coisa assim. Eu me lembro de um Hosana,
Um hosana, mas antes de nós começarmos a falar de Hosana Brasil, acampamento de oração, e celebrando ali onde é o rincão, mas ainda não tinha nem os telhados, só ali nós improvisamos um palco, ainda não tinha os telhados. O Padre Jonas disse assim: quando eu for, eu vou ficar na porta do céu, esperando cada filho, esperando cada filha. Ele está lá. Ele entrou, saudou tanta gente que ele conhece, inclusive o Padre Léo, saudou Dom Antônio Afonso de Miranda, saudou o pai e a mãe dele, saudou a Maria José, a irmã dele, foi saudando a minha mãe, certamente, a minha mãe. Padre Jonas, com a Luzia, foram uma presença maravilhosa. Quando minha mãe faleceu há 3 anos, e depois, sempre quando eu me encontrava com o Padre Jonas, sempre ele perguntava: e o seu pai? E o seu pai? Sempre. Uma preocupação com meu pai. E eu, para dizer o quanto que ele era afetuoso, o quanto que ele era amável, o quanto que ele dava atenção para cada um. Vocês todos podem certamente testemunhar esses momentos do carinho, da ternura desse homem, que eu não troco por ninguém. Todas as vezes ele perguntava do meu pai. Ele está lá agora, também se encontrando com a minha mãe e tantas outras pessoas, né, que passaram pela Canção Nova, Isabel Cortez, e o Claudião. Eita, eu poderia falar de tanta gente. Mas ele também está na porta do céu. Você, meu irmão, você, minha irmã da comunidade Canção Nova, viva com fidelidade o carisma. Isso vai nos garantir santidade de vida. Porque o carisma Canção Nova nasceu do coração da igreja. O carisma Canção Nova nasceu do coração da igreja. Quando nós tivemos a graça do reconhecimento pontifício, sem dúvida alguma, isso ficou muito claro para todos nós. A aprovação do nosso estatuto canônico por parte da igreja tinha como significado exatamente: aqui está uma regra de vida que, de fato, sendo vivida, contribui com a santificação dos fiéis. Vamos ser motivo de alegria do Padre Jonas. Se nós queremos de fato prestar essa bela homenagem para ele, nessa despedida, vamos ser motivo da alegria do Padre Jonas e viver integralmente o carisma, viver integralmente. E eu não peço isso apenas para os membros da Canção Nova, mas para toda a família, todo o povo de Deus que nos acompanha nesse momento pelo sistema Canção Nova de comunicação. Porque depois, quando nós formos pouco a pouco partindo, com esse sorriso lindo, com esses olhos verdes, ele vai dizer: bem-vindo, meu filho, bem-vinda, minha filha. Mas por enquanto, ele está dizendo: aguenta firme, aguenta firme. E para caminhar para a nossa conclusão, me perdoe me estender um pouco, mas dentre tantas experiências assim de comunhão profunda com o coração do nosso fundador, pelo fato de também hoje ter a função de vice-presidente, Padre Jonas, por vezes, ele me chamava e dizia assim: Padre Wagner, eu preciso escrever uma carta, eu preciso escrever
um documento, uma carta para um bispo, uma carta para um cardeal, uma carta para um padre, uma resposta. E ele me passava as ideias e eu escrevia. Ele me passava as ideias e eu escrevia. Aí encaminhava para Yara, secretária do padre. Falava: Yara, isso aí que eu escrevi, diga para o padre Jonas, ele pode mudar, como ele quiser, a carta é dele, não é minha. E ele aprovava. Aí mudava um termo, mudava uma palavra, e ele aprovava. Um dos textos que eu produzi nessa comunhão de coração com o padre Jonas foi o discurso que ele fez na aula magna do antigo Pontifício Conselho para os Leigos, por ocasião do nosso reconhecimento pontifício. O discurso que ele fez na aula magna foi eu que produzi. Ele mudou uma coisa ou outra, obviamente, e eu gostaria de terminar essa homilia com esse discurso de estudo para nós, Canção Nova. Me permitam. Pulando todas as saudações que foram feitas pelo Padre Jonas, ele disse assim: finalmente, um agradecimento muito especial aos meus colaboradores Zeta e Luzia, que desde o início entregaram comigo suas vidas ao Senhor para concretizar o carisma Canção Nova. Um agradecimento aos membros desta bela família Canção Nova, presente em tantos países do mundo. Ser Canção Nova. Que mais? Ser Canção Nova. A providência divina permitiu que o reconhecimento pontifício da comunidade Canção Nova se realizasse exatamente quando nós celebramos nosso aniversário de 30 anos. E agora estamos nos 45, ano que vem 45 de Canção Nova, 15 anos já se passaram. São 30 anos nos quais procuramos enfrentar os desafios da nova evangelização, segundo o apelo, na época, do servo de Deus, o Papa João Paulo II. Nascida no dia 2 de fevereiro de 1978, a comunidade Canção Nova se empenha em formar homens novos para o mundo novo. Para realizar essa missão, percebemos que Deus nos conduzia a evangelizar, utilizando os meios de comunicação social, assim como operar nas áreas da saúde, da cultura, da promoção social, dos cursos de formação espiritual e dos encontros de evangelização. Padre Jonas não é apenas um evangelizador pelas pregações, não é apenas um evangelizador quando celebra o mistério do Senhor nos sacramentos, na Eucaristia, mas entendamos Canção Nova, entendamos Canção Nova. A Canção Nova é uma companhia de pesca, e por isso também nós atuamos na saúde. Nós temos o bom samaritano, nós temos a educação. Não vamos abrir mão destas realidades, porque também na promoção social nós anunciamos o reino que vem. Não se iludam. Agora, se você quer outra coisa, uma comunidade só para anunciar, pregar boa nova e não se misturar com coisas sociais, busque outra comunidade. Busque outra comunidade. Mas aqui não, é uma casa de misericórdia. É aberta para todos, é aberta para todos. Em tudo, buscamos sempre testemunhar a novidade cristã que brota do encontro com Cristo Jesus. Reconheço que a Canção Nova não foi obra minha, mas de Deus. Tentando compreender aquilo que Ele me inspirava, percebi que sozinho
eu não poderia realizar essa obra. Eis o porquê do nascimento da Canção Nova. Pude compreender que não existe evangelização sem o testemunho do amor de Deus por meio da vivência da caridade fraterna entre aqueles que seguem a Jesus. Continua o Padre Jonas no seu discurso há 15 anos, lá no Pontifício Conselho dos Leigos, aos membros da comunidade Canção Nova, a minha comunidade, da qual eu sou o primeiro membro, peço, permaneçam unidos no amor recíproco e na oração. Permaneçam unidos no amor uns para com os outros e na oração. Que sejam verdadeiramente uma comunidade de amor e adoração. Tudo isso porque queremos levar ao mundo uma canção nova, cantada por pessoas renovadas no Espírito Santo. Para a nossa comunidade, muito significativa é a data na qual o decreto do nosso reconhecimento pontifício foi assinado, 12 de outubro, festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. É a Mãe Aparecida, que nos confiou esse novo tempo, o qual comporta também uma grande responsabilidade, isto é, testemunhar ao mundo a vida nova em Cristo Jesus, em comunhão com toda a Igreja. No ano paulino, queremos cantar com toda a força uma canção nova, para que todos possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá, 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 ia. Nelsinho, vem aqui comigo. Lá, lá. La la ya, la la ya, la la ya, la ya. Nas montanhas resplandece a glória de Deus, a glória de Deus. Sobre as colinas, Teu coração também brilha de amor por Jesus. Como um pássaro, pousar as mãos. Pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha vida, Jesus, entreguei a Ti. Me comprometi a entregar por amor. Vem, Senhor, confirmar essa decisão morrer pelo irmão, de morrer pelo irmão, se preciso for. pegue seu braço, como um pássaro, Como um pássaro, pousar nas mãos.
graça da fidelidade, eu caminho na verdade, com amor no coração, assumindo o compromisso que eu fiz com Jesus Cristo e com meus irmãos. Todos como pássaro, Como um pássaro, pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor. aleluia, Aleluia, aleluia. só as vozes lá. Viva o Padre Jonas!